10 horas e 58 minutos, estamos na segunda parte da Praça da Alegria e podemos todos ter uma noção de gosto. Podemos todos até, por exemplo, entre homens, perceber que há homens que gostam mais de comer carne, outros que preferem comer peixe. Com as senhoras, se calhar conseguia-se aqui estabelecer imediatamente uma diferença substancial entre os homens e as mulheres, só pela nossa experiência. Sim. Certeza que as mulheres comem mais chocolate do que os homens. Pelo menos não conseguem resistir tanto à sobremesa, se calhar, como os homens. Se calhar preferem refeições mais ligeiras, mas depois na hora de sobremesa, vou comer. O que é certo é que homens e mulheres têm necessidades energéticas diferentes. E é justamente sobre isso que vamos falar com o nutricionista Vítor Hugo. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. É certo que há uma questão de gostos, mas também é certo que homens e mulheres têm necessidades diferentes, não é? Absolutamente. Energéticas. Por exemplo, as mulheres têm mais carência de ferro e cálcio, penso eu, e isso leva-as a optar por alguns alimentos. De facto, a principal diferença entre homens e mulheres no que a alimentação diz respeito tem a ver exatamente com as necessidades energéticas. Os homens, de uma forma geral, precisam mais 20% de energia do que as mulheres. Mais energia. Gastam mais, têm mais massa muscular, são mais altos, claro. Têm um peso também maior. Digamos que uma mulher com uma estatura média, com peso adequado para a sua estatura, se não praticar exercício físico de forma regular, precisará de 1.800 quilocalorias. E um homem mais 400, cerca de 2.200 quilocalorias. Esta é a principal diferença. Portanto, é natural quando um homem e uma mulher partilham uma refeição que o homem, de facto, coma mais um quinto da refeição. O que não quer dizer que tenha de comer o mesmo. Exatamente. Porque as necessidades não são idênticas. E era assumir que só as circunstâncias biológicas determinam a ingestão. Digo isto porquê? Porque também há muitos fenómenos culturais e sociais que interferem na ingestão. Quando duas mulheres comem juntas, comem sensivelmente mais 10% de quando comem um homem e uma mulher. Portanto, para o homem, quando partilha uma refeição com a mulher, é sinal de masculinidade, preferir carne, comer maior quantidade, enquanto a mulher prefere mais hortícolas, mais fruta, refeições mais ligeiras, normalmente come menos. Esta é a principal diferença, a quantidade energética que precisam. Mas temos mais, e tocou em dois bons pontos. As necessidades de ferro são maiores no sexo feminino, são o dobro das do sexo masculino, e devem então preocupar-se mais com alimentos que são bons fornecedores de ferro. Destacamos a carne, como todos já sabemos, que tem realmente grandes quantidades de ferro e que são bem absorvidas, mas também ovos, moluscos de concha, como mexilhão, berbigão, leguminosas, feijão, a fava, a ervilha, todos eles são excelentes fornecedores de ferro. Para as mulheres que não comem carne vermelha, que outros alimentos podem substituir a ingestão da carne? Estes que acabei de referir, ou as carnes brancas e mesmo o peixe. O peixe tem um pouco menos de ferro do que as carnes, mas é um ferro muito bem absorvido. Portanto, continua a ser uma boa opção e fazemos um aconselhamento extra, que é adicionarem uma laranja ou um kiwi ou uma fonte de vitamina C para absorver melhor aquele ferro. São estes truques que é bom aprendermos também, não é? Exatamente. De que forma é que podemos absorver mais Exatamente. nutrientes Não é de cada só a alimento. quantidade do nutrimento que o alimento encerra, é também tirar o máximo partido daquela quantidade. Aquela mistura, exatamente. Outra das principais diferenças são as necessidades hídricas, que também, face ao homem ter uma maior superfície corporal, por ser mais alto e normalmente ter um peso maior, também precisa de mais água, cerca de mais 1 litro de água por dia, porque as mulheres têm uma temática muito pouco falada. Por último, podíamos destacar também a quantidade de vitamina C, que deve ser diferente entre homens e mulheres. Por duas razões. Primeiro, os homens precisam de mais vitamina C que as mulheres. Precisam de 90 mg diários, enquanto as mulheres precisam apenas de 75. Uma outra razão é que os homens ainda fumam mais que as mulheres. E o facto de fumar ajuda a desintoxicar. E leva ainda às necessidades de vitamina C. A vitamina C vai fazer exatamente o contrário, vai ajudar a desintoxicar. Exatamente. Claro. Portanto, precisará de aumentar a ingestão de alimentos ricos em vitamina C. Portanto, resumindo, têm necessidades nutricionais diferentes, deviam comer de forma ligeiramente diferente. De facto, comem de forma diferente, mas não por essas razões. Claro. Comem de forma diferente por razões sociais, culturais. E aquele ponto que tocou há pouco é de facto verdade. Há uns estudos portugueses que mostram que, em termos de frequência, o número de homens que disse ter comido no dia anterior um determinado alimento
era maior em quais alimentos? Os homens comem mais carne, mais produtos de salsicharia, mais marisco, e o consumo de peixe é similar entre os sexos. No que concerne aos laticínios, de uma forma geral, as mulheres consomem mais leite, mais iogurte, mais queijo fresco, mas menos queijo, curiosamente. Mas consomem mais verduras do que os mais homens, verduras, mais fruta, à exceção de um tipo que são os frutos gordos. Esses os homens preferem. Portanto, nós, não é por acaso, as mulheres também vão tendo alguma leitura sobre estas matérias e vão calculando-se. Claro. Há duas maneiras de tentar explicar estas diferenças. Uma é exatamente essa, é que a maior parte dos trabalhos mostra que as mulheres, até pelo papel que desempenham em casa, a responsabilidade familiar que têm para assegurar a alimentação dos seus filhos e restantes familiares, são mais informadas no que a alimentação diz respeito. Outra perspectiva é uma perspectiva mais antropológica, que nos diz que enquanto no tempo dos caçadores-coletores os homens iam caçar, portanto ficaram com aquela marca ao longo do tempo do consumo de carne, as mulheres eram mais coletoras, portanto iam colher os frutos e os vegetais e pode ter ficado também essa marca e explicar hoje em dia também essa diferença. A questão do chocolate é uma excelente questão, de facto. O número de adictos ao chocolate, porque há chocoholics, há pessoas que são realmente viciadas em chocolate, e os efeitos que desencadeiam são muito similares até daquelas substâncias que causam adição. É 4 vezes maior nos homens do que nas mulheres. Perdão. Das mulheres do que nos homens. As mulheres têm mais variações de humor, não é? Até porque uma questão hormonal. E o consumo de chocolate também acompanha essa flutuação hormonal ao longo do mês. Tem que ver com o ciclo menstrual também. Também, claro. Ainda não se sabe muito bem porquê, mas de facto pode ser as características organoléticas do chocolate que são fantásticas. É um alimento que funde a 37 graus centígrados, ou seja, colocamos na boca e ele começa a fundir. Portanto, logo essa experiência sensorial fantástica e depois todas as propriedades também farmacológicas que podem dia de vir fazem com que seja um alimento... Vítor, acredito que também esteja tão curioso, ou fique tão curioso quanto nós, pelas respostas que a Serenela vai obter nas perguntas que vai fazer junto de cidadãos comuns a este propósito. Será que mulheres e homens andam mesmo a comer comidas diferentes? Será que há alimentos para eles e para elas? Vamos saber. Olá, bom dia. Acha que há alimentos para eles e para elas? Hoje em dia acho que não. Acho que comem todos o mesmo. O que é que acha? Eu concordo, porque o homem hoje em dia também tem preocupações com a linha, com o fitness, até com a celulite, e por isso já não há alimentos tipicamente femininos e outros masculinos. Tirando casos especiais tipo menopausa ou gravidez, penso que a alimentação é igual. Quer dizer, se calhar é mais uma questão de quantidades. Quantidades para elas ou para eles. Se calhar para nós menos quantidade, para eles mais, porque de resto ainda hoje estamos a comer o mesmo. Concorda? Concordo, claramente. E concorda também na quantidade? Eu concordo, porque eu pelo menos como muito, portanto, diria que me preciso um pouco mais. Alimentos que são mais direcionados para mulheres, por exemplo, no caso da osteoporose. Concorda? Concordo, mas acho que agora no momento provamos que não há alimentos para ela e para ele. Comemos exatamente a mesma comida nesse momento, mas concordo com o que o meu colega disse. O apetite. Muito engraçado. Detectou imediatamente um comportamento masculino que é visível quando um casal está numa fase de enamoramento, que é a da tentativa de agradar à senhora, à companheira, com a alimentação, mostrando que ele também é um homem que se preocupa com a sua linha e que se preocupa com aquilo que come, não é? Eu acho que sim, mas não acho que seja só da parte masculina. Acho que estão a mostrar que têm hábitos alimentares saudáveis. Ainda que depois possa complementar aquela refeição com algo mais substancial. Nem que seja às escondidas. Exatamente. No lanchinho às escondidas. Mas foi muito interessante, de facto, tocaram em alguns pontos muito importantes, nomeadamente a questão da osteoporose, que nós sabemos que afeta mais o sexo feminino. A partir da menopausa, com a queda bruta dos estrogénios, a quantidade de cálcio que é absorvida é muito menor e há uma perda de massa óssea, acompanhar outros fenómenos que acontecem durante esse período, e há uma necessidade que a mulher tem de procurar alimentos que sejam muito ricos em cálcio.
privilegiar os laticínios, privilegiar a soja, privilegiar... Como as hortaliças são boas fontes de cálcio, temos a nossa portuguesa couve galega, por exemplo, cujo cálcio não é tão bem absorvido, mas tem uma quantidade tão grande que não deve ser desprezada de forma nenhuma. E devemos então aliar uma alimentação muito rica em cálcio, mas também muito rica em vitamina D, que é muito menos falada quando ouvimos falar no osso. Falamos muito no cálcio, mas menos de vitamina D também, porque somos um país com uma exposição solar, exatamente. Bafejados pelo sol. Há muito quem se questione e quem duvide da quantidade exata de água ou de líquidos que devemos consumir. Fazemos essa confusão, porque consumir água é uma coisa, outros líquidos, sumos, refrigerantes, vinho, é outro departamento. São outras quantidades. No que a água propriamente dita diz respeito, de facto, nós podemos aproveitar todos esses fluidos para garantir a água que precisamos. Sim. Poderia ingerir água ou chás ou outro tipo de bebidas para garantir essa água. Não nos podemos esquecer é que, para além da água, esses alimentos encerram outros nutrimentos que possam não ser tão vantajosos. Açúcares, por exemplo, nos refrigerantes. Exatamente. Então, estar a depender de um consumo de 2 litros por dia de refrigerantes para garantir o aporte de água, não nos podemos esquecer que também vamos ter um aporte de açúcar elevadíssimo e que deve ser contabilizado. Portanto, o ideal seria privilegiarmos água ou o chá, que também é uma excelente forma de nos hidratarmos. E que quantidades razoáveis, quer para ele ou para ela? Bom, se nós olharmos para as quantidades que são descritas na literatura, elas são de facto muito altas. Estamos a falar de 3,7 litros no homem e 2,7 na mulher. Todavia, cerca de 1 litro já é água de constituição dos alimentos. Digamos que já está nos alimentos, não temos que ingerir como água diretamente. O que ainda sobra 1 litro e 700 para as mulheres e 2 litros e 700 para os homens. De facto, é muita quantidade de água. O que eu aconselho é que as pessoas vigiem o seu estado de hidratação diariamente. E é uma forma muito barata e muito fácil de o fazer em casa. Que é qual? Que é vigiar a cor da urina matinal. Essa é a mais importante. Não ao longo do dia, mas a matinal. Deve ser o mais clara e inodora possível e é um bom indicador do estado de hidratação da pessoa. Portanto, e deve procurar acertar a quantidade, casa de banho, acertar a quantidade de água que bebe em função de garantir então esse bom estado de hidratação. Mais do que qualquer valor que possa vir num livro, acho que devemos personalizar a quantidade de água que precisamos. E percebemos imediatamente se o nosso equilíbrio estará atingido ou não através da coloração, muitas vezes pela coloração da própria urina. Barato, acessível. Muito obrigada, Vítor. Vítor, muito obrigado por termos estado aqui a falar de água.